Mais um ataque brutal contra os cristãos na Nigéria. Os nossos irmãos estão sendo perseguidos, torturados, mortos e sequestrados. A fé está sendo colocada à prova na Nigéria e nós precisamos falar sobre isso nesse vídeo. De acordo com a imprensa internacional, mais um ataque atingiu uma igreja no norte da Nigéria. Durante o culto, homens armados invadiram o templo, mataram 2 cristãos e sequestraram o pastor que dirigia e conduzia aquela reunião de adoração. Esse não é um caso isolado. A Nigéria, ela se tornou um dos países mais letais do mundo para quem professa a fé em Jesus Cristo, para quem acredita que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e expressa isso. Grupos extremistas armados têm espalhado o terror na Nigéria, têm sequestrado servos e servas de Deus, têm queimado igrejas e têm espalhado as comunidades daquele lugar. Talvez você não saiba, mas nos últimos anos foram mais de 6.000 cristãos assassinados, mortos na Nigéria. E o motivo? Servir a Jesus. Igrejas são queimadas, pastores são sequestrados, jovens são aliciados e famílias são obrigadas a abandonar seus lares, a deixar tudo para poder sobreviver. E o mais triste desses ataques é que esses grupos extremistas deixam para fazer esses ataques justamente quando os nossos irmãos estão em um momento de adoração, estão nos cultos nas igrejas. E durante os cultos nas igrejas é onde os grupos extremistas armados entram nas igrejas para botar o terror. A Bíblia sempre nos alertou sobre isso. Sempre nos alertou que seguir Jesus em alguns lugares não seria tão fácil e que custaria muito caro para algumas pessoas. Mas também nos deixou promessas em relação a essas perseguições. Promessas das quais nós precisamos acreditar, porque em meio a essa perseguição há uma recompensa impensável para cada um desses irmãos que estão doando a sua vida à expansão do reino e à propagação, ao anúncio do reino de Deus nesses lugares. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus falou: bem-aventurado os que são perseguidos por causa do Senhor Jesus, por causa da justiça, porque dessas pessoas vai ser o reino de Deus. E olha que coisa maravilhosa, olha que semente maravilhosa, olha que promessa maravilhosa. Outra promessa maravilhosa está no Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado para servir ao Senhor. Romanos 12, versículo 12. Olha só o que está escrito: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Perseverem em oração. Os nossos irmãos na Nigéria vivem diariamente essa realidade bíblica. E o mais impressionante de tudo é que eles não deixam de adorar o Senhor Jesus. Não deixam de amar o Senhor Jesus. Não deixam de servir o Senhor Jesus. Você tem deixado de servir o Senhor Jesus? Por algum motivo? Por algum motivo você tem deixado de adorar Jesus? Nós podemos fazer algo em relação a isso. Sim, nós podemos fazer algo em relação a isso. A Bíblia diz para chorarmos com os que choram e orar pelos que são perseguidos. Nós podemos fazer algo em relação a isso. Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma oração por esses nossos irmãos na Nigéria. E eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo, para que Deus conforte o coração
das pessoas que estão em luto nesse momento e para que Deus fortaleça os nossos irmãos que estão lá, expandindo, pregando e anunciando o reino de Deus. Vamos orar nesse momento. Aí onde você está, ora comigo. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, junto com esses meus irmãos que estão intercedendo agora, pelas famílias que estão de luto, Pai, na Nigéria nesse momento, por causa da morte desses nossos irmãos que estão te servindo naquele lugar. Conforta o coração das mães, dos pais, das esposas, dos filhos, que nesse momento choram por causa da morte e da perseguição, Pai, de alguns dos nossos irmãos. E quantos deles têm sofrido, Pai, por amor à expansão ao Evangelho, ao Teu reino, por amor ao Teu reino. Fortaleça a vida de cada um deles, Pai, e seja com cada um deles. Guarda a vida de cada um deles e anuncia o Teu reino sobre e através da vida deles, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo nesse momento, escreve aí nos comentários: eu concordo, eu creio. E que assim seja. Escreve aí nos comentários. Agora eu quero fazer uma pergunta a você e você me ajuda aí nos comentários. Você acha que a comunidade internacional tem feito o suficiente para ajudar esses nossos irmãos na Nigéria? Outra coisa, você tem orado por esses irmãos que estão sendo perseguidos na Nigéria? Pelo menos uma vez por semana, você tem feito essa oração para Deus confortar as pessoas que estão em luto e para Deus fortalecer esses missionários e propagadores, vamos dizer assim, anunciantes do reino maravilhoso do Deus vivo? Você tem orado por eles? Olha, essa é uma realidade da igreja. É uma realidade da igreja, da nossa realidade na Nigéria. E nós não ficaremos calados. Não ficaremos calados. E se essa mensagem abriu a sua mente e tocou o seu coração, se Deus através dessa mensagem tocou o seu coração, compartilha com pelo menos 5 pessoas o link desse vídeo. Se inscreve no nosso canal e acompanha o nosso conteúdo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Consciência.